Os segredos de uma encantadora de bebês. Como ter uma relação tranquila e saudável com o seu bebê. Resumo do capítulo 3. Acalme-se com o Slow e compreenda a linguagem do seu bebê. O bebê, um estranho em terra estranha. Tem ajudado os pais a se colocarem no lugar do bebê, explicando que o recém-nascido é como um visitante vindo de um país muito distante. Peço que os pais se imaginem explorando uma terra estranha, mas fascinante. A paisagem pode ser linda, as pessoas calorosas e simpáticas. Você pode ver isso nos olhos delas e em seus rostos sorridentes. Porém, pode ser um tanto frustrante conseguir o que você deseja sem conhecer a língua dessas pessoas. Pisando no freio. Slow. Sempre que o seu bebê estiver inquieto, reclamando ou chorando, tente essa estratégia simples que demora apenas alguns segundos. Pare, lembre-se de que o choro é a linguagem dos bebês. Escute o que esse choro significa. Observe o que o bebê está fazendo, o que se alterou e o que está acontecendo. Com base no que você escutou e observou, avalie a situação e tome a providência adequada. Com o passar dos anos, eu aprendi o valor de avaliar antes de me precipitar. Fazer uma pausa à espera da resposta correta tornou-se quase minha segunda natureza. Mas reconheço que os pais novos que não estão acostumados ao som do choro e que estão ansiosos em relação ao seu desempenho com o bebê, frequentemente sentem mais dificuldade para adotar uma postura paciente. É por isso que criei outro acrônimo, muito útil para ajudar profissionais e pais a pisar nos freios. O Slow, em inglês, significa lento, vagaroso. O termo é um lembrete de que você não deve se precipitar e cada letra do acrônimo corresponde às etapas do processo de desaceleração. Parar. Faça uma pausa de 1 segundo. Você não tem que sair correndo e pegar seu bebê no colo assim que ele começa a chorar. Respire fundo 3 vezes para ficar mais centrada e melhorar sua percepção. Escutar. O choro é a linguagem própria dos bebês. Esse momento de pausa não significa deixar o bebê indefinidamente, mas sim escutar o que ele está dizendo. Observar. O que a linguagem corporal do bebê está querendo dizer? O que está acontecendo no ambiente? O que estava ocorrendo exatamente antes de o bebê ter dito isso? O que está acontecendo? Agora, se você combinar o que escutou ao que observou, assim como a rotina diária do bebê, será capaz de descobrir o que ele está tentando lhe dizer. E por que parar? Motivo 1. Seu bebê precisa desenvolver a própria voz. Todos os pais querem que os filhos sejam expressivos, isto é, que sejam capazes de pedir o que desejam e de falar sobre seus sentimentos. Infelizmente, muitos pais esperam que a criança desenvolva essa linguagem verbal para estimular essa capacidade tão importante. No entanto, as raízes da expressão estão no início da lactância, quando os bebês começam a conversar conosco através de murmúrios e choros. Motivo 2. Você precisa estimular a capacidade do bebê de se acalmar. Todos sabemos a importância do autocontrole. Quando nos sentimos desanimados, tomamos um banho quente, procuramos uma massagem relaxante, lemos um livro ou damos um passeio. Os métodos de relaxamento de cada pessoa podem ser diferentes, mas saber o que ajuda a relaxar é uma capacidade importante para lidar com a vida. Os bebês nasceram com um mecanismo interno de relaxamento, o choro e o reflexo da sucção, e nós não precisamos ajudá-los a usar esses recursos. Bebês com menos de 3 meses podem não ser capazes de saber onde são seus dedos, mas certamente podem chorar. Entre outras suposições, o choro seria uma forma de bloquear os estímulos externos, e é por isso que os bebês choram quando estão muito cansados. Motivo 3. Você precisa aprender a linguagem do seu bebê. O Slow é uma ferramenta para o conhecimento do seu bebê e para a compreensão de suas necessidades. Ao fazer uma pausa para distinguir o choro e a expressão corporal que acompanha esse choro, você pode sanar as necessidades do bebê de forma mais adequada do que apenas se colocasse o seio na boca dele ou acalentasse, sem compreender realmente qual é a necessidade específica daquele momento. Um pequeno manual sobre a capacidade de escutar. Primeiro, considere o horário. Em que parte do dia o seu bebê começa a se inquietar ou a chorar? Quando acaba de comer? Quando está brincando? Dormindo? Quando as fraldas estão úmidas ou sujas? Será que ele está super estimulado? Relembre tudo o que aconteceu antes do choro, até mesmo no dia de ontem. Número 2. Considere o contexto. No momento do choro, o que mais estava acontecendo na sua casa? Algum cachorro latindo? Alguém usando aspirador de pó ou outro aparelho barulhento? Havia muito ruído na rua? Qualquer um desses eventos pode ter perturbado ou assustado o bebê. Alguém estava cozinhando? Neste caso, algum odor forte estava exalando da cozinha? Havia outro perfume forte no ar, como de um purificador ou de um aerosol? Os bebês são muito sensíveis a odores.
Número 3. Considere sua própria disposição. Os bebês absorvem as emoções dos adultos, principalmente da mãe. Se você estiver mais ansiosa, cansada ou irritada do que o usual, seu estado de espírito pode ter afetado o bebê. Ou talvez você tenha acabado de falar com alguém muito desagradável pelo telefone ou brigado com outra pessoa. Se, logo após uma contrariedade, você amamenta o bebê, certamente ele sentirá uma diferença em seu humor. Seja realista. Tudo bem se você não sabe como fazer algo. Tudo bem ter que descobrir como proceder. Além disso, tudo bem se você fica com raiva. As dúvidas e as emoções apenas a transformarão em uma mãe normal. O que não é bom é projetar sua ansiedade ou raiva no bebê. Eu sempre digo às mães, nunca nenhum bebê morreu de chorar. Mesmo que isso signifique deixar o seu bebê chorando por alguns segundos a mais, saia do quarto, faça uma pausa para se acalmar primeiro. Dica: para acalmar um bebê, você precisa estar calma. Respire fundo 3 vezes. Sinta sua emoção. Tente compreender a origem dela e, o mais importante, liberte-se de toda a ansiedade ou raiva. Bebê chorão é igual a mãe ineficiente? De forma nenhuma. O choro é normal e saudável, mas você deve consultar um médico se o bebê normalmente alegra e chora por 2 horas ou mais, o choro é excessivo e acompanhado de febre, vômito, diarreia, convulsão, fraqueza, pele pálida ou azulada, manchas ou bolhas incomuns. Se seu filho nunca chora, ou se o choro dele é extremamente fraco, ou se parece mais como um miado. Por que é difícil escutar? Você está com a voz de alguma outra pessoa na sua cabeça. Pode ser de seus pais, de uns amigos, da babá ou de algo que você viu na televisão. É preciso também considerar que colocamos todas as interações do passado na experiência da maternidade, o que, por sua vez, configura a nossa visão do que é uma boa mãe e do que ela deve fazer ou não. Dica: preste atenção a todos os deveres que você abriga em sua cabeça e conscientize-se que não precisa obedecer a eles. Eles podem ser corretos para o bebê de outra pessoa, para outras famílias, mas nem sempre para você. Outra dica: a verdadeira alegria da maternidade se manifesta quando temos autonomia e seguimos a própria voz interior. Mantenha os olhos abertos, informe-se, considere todas as opções, todos os estilos de educação. Depois decida o que é mais adequado para você e para sua família. Outro motivo: você atribuiu emoções e intenções adultas ao bebê quando ele chora. A pergunta mais comum que os pais me fazem quando o bebê chora é: ele está triste? Alguns dizem: é como se ele chorasse apenas para interromper nosso jantar. Para os adultos, o choro sinaliza uma liberação das emoções, tristeza, alegria, raiva ou qualquer outra emoção que os oprima. Embora o choro do adulto frequentemente tenha conotação negativa, é normal e saudável chorar um pouco de vez em quando. Dica: se você perceber que está projetando emoções ou intenções adultas no bebê, pense nele como um cachorrinho que está latindo. Você não iria supor que, sempre que o animal estivesse sofrendo, iria? Pensaria apenas que ele está lhe falando algo. Faça o mesmo com seu bebê. O choro de um bebê saudável. O que eles podem estar querendo dizer? Estou com fome. Estou cansado. Estou superestimulado. Preciso mudar um pouco de ambiente. Minha barriga dói. Eu não estou confortável. Estou com calor, com frio. Já chega. Preciso de um abraço. O que ele não está te dizendo? Estou com raiva de você. Estou triste, solitário, entediado, quero me vingar de você, quero acabar com a sua vida, me sinto abandonado, tenho medo de escuro, detesto o meu berço, ou gostaria de ser filho de outra pessoa. Número 3. Você projeta seus motivos ou problemas no bebê. As dificuldades emocionais de uma pessoa podem enfraquecer seu poder de observação. O remédio é conhecer seu próprio tendão de Aquiles e, através dessa conscientização, parar de associar seu pior pesadelo a cada choro do bebê. Você tem um problema em ficar sozinha? Talvez pense que seu filho está chorando porque se sente só. Você é um tanto hipocondríaca? Então cada choro do bebê pode parecer um sinal de doença. Você tem tendência a explosões de raiva? Talvez pense que seu filho também está com raiva. Você tem autoestima baixa? A seus olhos, o choro do bebê pode indicar que ele se sente mal em relação a si mesmo. Você se sente culpada por ter voltado a trabalhar? Quando você chega à sua casa e o bebê começa a chorar, não será difícil pensar que ele sentiu saudade. Dica: sempre que o bebê chora, faça uma pausa, pergunte a si mesma: eu realmente estou consciente do que o meu bebê precisa? Estou reagindo às minhas próprias emoções? Você tem baixo grau de tolerância ao som de choro. Essa intolerância pode ter raízes nas vozes em sua cabeça. E vamos admitir,
o choro agudo de um bebê realmente consegue irritar as pessoas. Sempre que o bebê chora, para a maioria das pessoas, o choro parece durar o dobro. De qualquer modo, alguns pais realmente apresentam um limite menor para ruídos do que outros. Sua resposta começa no plano físico, mas logo passa para o emocional. O som do choro invade o silêncio adulto e o pai ou mãe instantaneamente pensam: ai meu Deus, não sei mais o que fazer. Os pais que não toleram o choro quase sempre querem que eu faça alguma coisa a respeito, mas as mães também devem descrever o seu dia como uma espiral para baixo, se o bebê esteve mal-humorado pela manhã. Dica: se você for particularmente sensível ao som de choro, precisará trabalhar para sua aceitação, pois agora sua vida é esta. Você tem um bebê e ele chora. Isso não vai durar para sempre. Quanto mais rápido você aprender a linguagem dele, menos ele irá chorar, mas ele ainda o fará. Nesse meio tempo, não veja o choro de forma negativa. Compre um fone de ouvido ou use bastante o seu Walkman. Nenhum dos dois irá impedi-la de ouvir seu bebê, mas abafam um pouco o som do seu choro. Como um amigo inglês observou, prefiro ouvir Mozart ao som de um choro. Outro motivo: você tem vergonha do choro do seu bebê. Devo admitir que esse é um sentimento muito comum e parece afligir mais mulheres do que homens. Já vi isso acontecer em sala de dentista. Numa frente estava uma mãe com seu bebê que parecia ter uns 3 ou 4 meses. Observei como a mãe primeiro deu a ele um brinquedo e depois outro, quando ele foi ficando entediado, e logo tirou mais um da bolsa. Ele começou a ficar inquieto, então tentou um terceiro brinquedo. E vi que a atenção do bebê estava diminuindo com rapidez. Também observei que a mãe começava a ter medo do que estava acontecendo. No seu rosto havia uma expressão: oh não, eu já sei o que vem depois. E ela estava certa. O menino começou a ter uma crise e sua irritação rapidamente se transformou no choro característico de um bebê cansado. Nesse momento, a mãe olhou ao redor envergonhada. Eu sinto muito, ela disse para todos que estavam na sala de espera. Dica: quando sair de casa com seu bebê, é uma boa ideia levar um carrinho ou Moisés, de modo que você tenha um lugar seguro e fácil para colocar o bebê cansado para dormir. Bebê chorão não é sinônimo de mãe ineficiente. Lembre-se também de que você e seu filho são 2 pessoas separadas. Não leve o choro dele para o lado pessoal. Isso não tem nada a ver com você. Outro motivo: o parto foi muito difícil. Se mais de 2 meses já se passaram desde o parto e você fica pensando nele repetidamente ou contando a história para qualquer pessoa que se disponha a ouvir, tente pensar um pouco nele de outra maneira. Em vez de se concentrar no coitado do bebê, admita a sua própria decepção. Aguçando a sua capacidade de observação, um guia completo. A linguagem corporal do bebê. Quando ele move a cabeça de um lado para o outro, ele está cansado. Se afasta de um objeto, precisa mudar de ambiente. Vira para os lados, estende o pescoço, com a boca aberta, está com fome. Se o bebê está ereto, a cabeça pende como alguém que pega no sono, ele está cansado. Os seus olhos, se eles estão vermelhos e congestionados, é cansaço. Abrem-se lentamente e depois mais rápido, então fecham-se da mesma forma várias vezes. Ele está cansado. O olhar dá 7 milhas, olhos abertos e frios, como se fossem presos por palitos. O bebê está muito cansado, provavelmente superestimulado. A linguagem corporal da boca, lábios e língua. Se o bebê boceja, está cansado. Lábios contraídos, está com fome. A aparência de alguém que está gritando sem produção de nenhum som, está com gases ou outra dor. Lábio inferior treme, está com frio. Suga a sua língua, está se acalmando, às vezes é confundido com fome. Enrola a língua para os lados, está com fome, o clássico gesto da rotação. Enrola a língua para cima, como uma lagartixa, não é acompanhado de sucção, está com gases ou com alguma outra dor. Linguagem corporal do rosto. Se o bebê faz uma careta, pode ser dor. Se o rosto está vermelho, chorou demais e prendeu o fôlego. Linguagem corporal das mãos e braços. As mãos são colocadas na boca numa tentativa de sucção. Estão com fome. Brinca com os dedos. Precisa de mudança de ambiente. Bate os braços e as mãos de forma desordenada. Está muito cansado ou com gases. Balança os braços. Ligeiro tremor. Está com gases ou outra dor. Linguagem corporal do torso. Arqueia as costas. Está com fome. Contorce o corpo. Fralda úmida ou frio. Fica rígido. Gases ou outra dor. Tem calafrio? Está com frio. Linguagem corporal da sua pele. A pele está grudenta e suada, o bebê está superaquecido ou ficou chorando por muito tempo. Está com as extremidades azuladas, está com frio, gases ou outra dor.
Bebê está arrepiado? Está com frio. Linguagem corporal das pernas, chutes fortes e descoordenados, está cansado. Encosta as pernas no peito, gases ou outra dor abdominal. Obedeça a velocidade do bebê. Sim, todo esse procedimento exige prática, mas você ficará surpresa ao verificar como a sua reação às mensagens do bebê muda quando você passa a adotar o slow. O método também altera sua perspectiva, pois lhe permite ver seu filho como uma pessoa que ele é. Também lembra que você deve escutar a voz exclusiva dele. Demora apenas alguns segundos, veja bem, para empregar a estratégia. Depois desse pequeno intervalo, você será a melhor mãe que o bebê poderia esperar. Quando você descobre o que o bebê está dizendo e se prepara para responder, o acrônimo SLOW também serve de lembrete. Na presença do bebê, movimente-se de modo lento e suave. Fim do capítulo 3.